você não percebeu ou simplesmente passou batido. Sabia que agora foi confirmado que somente 15% dos donos de PlayStation compram exclusivos? Vamos conferir isso aí agora. Então você joga no Switch, no PC ou até mesmo no mobile, mas você não tem um controle muito decente, então tá aqui uma mistura dos melhores controles que tem no mercado. Nesse controle você vai encontrar a tecnologia dos gatilhos do Xbox com a bateria interna dos controles do PlayStation, a função de vibração e giroscópio, e também tem um diferencial exclusivo que são os analógicos de eSport, que não tem taxa de erro, é 0%, coisa que quase nenhum outro controle no mercado tem, inclusive dos consoles da atual geração. Faça sua aquisição aqui no site da BZ Future com o nosso cupom de desconto ST para chegar até 18% e economizar na sua compra. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí então em mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar a respeito dessa informação que passou batido aí por muitas pessoas, mas está se tornando cada vez mais comum nas redes sociais ver alguns usuários usando essa expressão dos 15% dos exclusivos do PlayStation que não fazem a grande diferença no mercado. E rapaz, isso aí tá dando o que falar. Então vamos lá. Galera, eu dei uma procurada para ver de onde saiu exatamente esses dados aí que estão sendo espalhados por algumas pessoas da internet, e eu encontrei duas possíveis causas. A primeira delas seria a fala do Jim Ryan, que foi quando ele foi chamado para, falar ali no tribunal, se eu não me engano no terceiro dia dos 5 de audiências, e teve também um segundo momento, que foi quando os documentos da Sony vazaram lá no tribunal, que eu já fiz um vídeo conferindo isso aqui com vocês. Dentre esses documentos tinha um que falava sobre a porcentagem dos exclusivos da Sony mediante ao restante dos jogos que a Sony vendeu num determinado período fiscal lá, que se eu não me engano foi o ano de 2021, que terminou em março de 2022. Essas são as duas únicas possibilidades que eu encontrei, então vamos falar de cada uma delas. Essa expressão dos 15% é derivada, na verdade, de uma fala do Jim Ryan, que foi dita lá pelo dia 27 desse mês, que foi quando a Sony testemunhou lá no tribunal americano, no caso da Microsoft e o FTC, que é o órgão regulador que quer barrar a compra da Microsoft lá no território americano. E o que aconteceu foi o seguinte: uma das falas do Jim Ryan foi que 15% dos jogos first party da Sony apenas representavam dentro de toda a receita, ou melhor dizendo, lucro da empresa. E aí o pessoal tá tirando essa frase como um dado comprobatório de que os exclusivos não fazem diferença na plataforma do PlayStation. O que é incrível, porque dados já todos esses anos e tantos números gigantescos da divisão do PlayStation nesse setor, chega a ser até cômico ver a galera ainda tentando contra-argumentar com simples números. E mais engraçado ainda é que alguns, quando vão divulgar notícia, ainda por cima divulgam errado. Não surpreendentemente, tinha que ser perfil de Xbox, né? Eu procurei e não achei nenhuma errata depois, né? Então já se vê a qualidade da informação. Antes da gente falar de números aqui propriamente ditos, vamos primeiramente aprender a coisa mais básica de todas, que é saber interpretar um texto. A fala do Jim Ryan, reportada aqui pelo Florian Muller, diz que o Jim Ryan teve de reconhecer que os títulos próprios da Sony representaram, durante um determinado período, 15% dos lucros da Sony Interactive Entertainment. Primeira coisa que é importante aqui nessa informação: antes até mesmo dele mencionar porcentagem, ele menciona período. Ele não especifica qual é esse período, mas uma coisa é fato: se você olhar nos jogos mais vendidos de 2022, do ano fiscal de 2022 da Sony, inclusive eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, o Ragnarok tá na frente do Call of Duty. E o ano fiscal que mais bateria com essa descrição que o Jim Ryan fez, relatado aqui pelo Florian, é o ano de 2021. Galera, no ano fiscal de 2021, em termos de first party, ou seja, de jogos novos, a Sony lançou apenas Ratchet & Clank. A gente vê que lá no ano fiscal de 2021, a Sony conseguiu gerar mais de 24 bilhões de dólares, certo? Beleza.
E desses 24 bilhões de dólares, sobraram então, depois de pagar ali, né, as contas e os investimentos todos que ela fez, 3,08 bilhões livres ali para a empresa fazer o que ela quiser. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, porque isso aqui é o que nós chamamos de lucro. A receita, aquilo é o dinheiro todo que a Sony fez, mas sem contar ainda as despesas, tá? Então beleza, agora a gente volta lá para a fala do Jim Ryan. Lá diz exatamente o que? Receita ou lucro? Exato, diz lucro. Portanto, a gente teria que deduzir 15% desses 3 bilhões. E galera, 15% de 3 bilhões dá um número consideravelmente alto, que é de quase meio bilhão, praticamente meio bilhão de dólares. Se nós estamos falando de 2021, que só teve Ratchet & Clank ali de jogo lançado, ou seja, o que mais teria possibilidade de vender mais seria mesmo esse jogo. Supondo aqui que só com Ratchet & Clank a Sony tivesse conseguido produzir meio bilhão de dólares, considerando que esse jogo com certeza não deve ter custado mesmo que um Horizon Forbidden West, por exemplo, para ser feito, que foi mais de 200 milhões, então sei lá, vamos tentar pensar numa casa aí de uns 100, 150 milhões. O jogo teria feito quase que o triplo do que ele custou para ser feito. Então percebam que essa fala do Jim Ryan nada tem a ver com a quantidade de usuários que compraram o game, e sim com o retorno de receita que isso teve mediante ao todo da divisão do PlayStation. Além disso, existe um outro fator aí que muita gente desconsidera. A Sony não tem como lançar tantos jogos exclusivos quanto multiplataformas saem no mercado. Para que ela conseguisse aumentar essa porcentagem de participação da receita de jogos first party com os third party do mercado, ela teria que lançar muito mais jogos exclusivos, o que é quase impossível. Nós estamos falando aqui de uma empresa que, óbvio, tem vários estúdios, mas não tem estúdio suficiente para bater de frente com os vários outros que existem por fora. Agora, se você olhar para os números que geram esses jogos da Sony, basta você fazer uma conta na sua cabeça. Se tivesse tanto exclusivo por ano como tem multiplataforma, os exclusivos do PlayStation vendem mais que a maioria dos multiplataformas que a gente vê saindo no mercado. Portanto, os 15% que estão tentando fazer parecer pouco, na verdade, é muito. E muito mais do que a gente imaginava. Bom, beleza, então agora que a gente já falou da questão do Jim Ryan, agora a gente vai falar a respeito da segunda possibilidade, que também é outra burrice, porque denota uma falta de interpretação de texto. Nessa segunda possibilidade que eu tô mencionando aqui pra vocês, que é sobre aquele documento que ficou muito mal marcado, depois tiveram que tirar tudo do ar, falava nesse documento que no final do ano fiscal, que terminou no dia 31 de março de 2022, os jogos first party contavam por 14% do total de unidades vendidas. Quando fala aqui do total de unidades vendidas, obviamente, é de todos os jogos que a Sony vendeu naquele período, beleza? Ou seja, o que isso tem a ver com, na verdade, a porcentagem da base do PlayStation que comprou o jogo? De onde que o cara tirou essa informação ou esse tipo de interpretação? E olha esse outro aqui respondendo a própria postagem, né? Dizendo que, na verdade, o número poderia ser ainda menor, já que não é de usuários, mas sim de unidades vendidas. Ou seja, o cara tá comentando outra besteira logo em seguida, e a galera ali, nossa, mas olha só que achado. Meu Deus, velho, vocês não têm capacidade de ler as coisas, cara, não é possível. O pessoal aqui no Brasil é preguiçoso. Basta você olhar a informação que foi dita no documento. Ali tá dizendo que é o ano fiscal que encerrava em março de 2022, ou seja, estava se referindo ao ano fiscal de 2021, porque março de 2022 é quando terminou o ano fiscal de 2021 da Sony. E sabe o que mais? No relatório fiscal dela, na página 9, disponível inclusive daquele ano fiscal, diz que a Sony vendeu um total de 303 milhões de cópias de jogos. Isso inclui todos os jogos, tá, que foram vendidos na plataforma do PlayStation, quer seja em mídia física, quer seja em mídia digital. E desses 303 milhões, 43,9 milhões eram de jogos first party, jogos exclusivos. Então percebam, senhores, que se a gente usar essa mesma lógica abobalhada que vocês usaram para passar esse tipo de desinformação, a gente poderia dizer aqui então que 100% da base do PlayStation 5 comprou exclusivo e mais um teco ainda da base do PlayStation 4. Esses 43,9 milhões representam pouco mais de 14%
15% desse total de jogos vendidos. Ou seja, o documento ali, ele, né, deu uma arredondada no número, geralmente se arredonda para mais e não para menos, mas está dentro aí do que foi especificado. E a gente vê que isso bate com o relatório do ano fiscal de 2021. Então é isso, galera. Espero ter solucionado aí esse enigma para vocês. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.